Um áudio bombástico vazou e revelou a verdade mais chocante do caso Nicole. A assassina de 14 anos ligou para a própria mãe confessando o crime antes mesmo do corpo ser encontrado. Ligou para a mãe dela falando que os dois tinham matado ela e que eles não iam voltar mais. Revela uma parente em gravação exclusiva que está destruindo a versão oficial da investigação. A menina não só confessou por telefone, como toda a família ficou sabendo do assassinato e esquartejamento de Nicole Pogger dias antes da polícia descobrir o corpo. A maioria da minha família já estava ciente disso, admite a parente no áudio, que comprova uma rede de cumplicidade familiar assustadora. Enquanto a família de Nicole agonizava procurando pela filha, os parentes dos assassinos sabiam perfeitamente que ela estava morta e esquartejada. O mais revoltante é descobrir que o tio sabia de tudo, mas não quis falar para as autoridades. Celulares podem ter sido clonados para monitorar as conversas e garantir que ninguém denunciasse o crime. Uma trama de cumplicidade que envolveu múltiplas pessoas protegendo 2 psicopatas adolescentes. Fique até o final, porque vamos revelar detalhes exclusivos deste áudio que mostra como famílias inteiras podem se transformar em cúmplices de assassinos e por que a justiça precisa investigar todos os envolvidos nesta conspiração macabra. O áudio que vazou nas redes sociais e chegou até a redação do Diário Geral representa uma bomba que pode explodir toda a versão oficial do caso Nicole Pogger. A gravação feita por uma parente dos assassinos revela detalhes devastadores sobre como a família toda ficou sabendo do crime dias antes das autoridades e escolheu proteger os criminosos em vez de buscar justiça para uma menina inocente. A cronologia revelada no áudio é ainda mais chocante que o próprio crime. Segundo a parente, Nicole desapareceu na segunda-feira, 14 de julho, mas já na terça-feira, na tardezinha quase à noite, a assassina de 14 anos ligou para a própria mãe fazendo uma confissão que gelaria o sangue de qualquer pessoa normal. Ligou para a mãe dela falando que os dois tinham matado ela e que eles não iam voltar mais por causa disso. Imagine a frieza desta menina de apenas 14 anos ligando calmamente para a mãe e confessando que acabará de assassinar e esquartejar uma adolescente inocente. Não demonstrou arrependimento, não pediu ajuda, não chorou de desespero. Simplesmente informou o fato como se estivesse relatando o cardápio do almoço. Uma psicopatia que desafia qualquer compreensão sobre a natureza humana. Passada a única de... A Nicole sumiu na segunda, né? Eu acho que na terça, tipo assim, na tardezinha, quase à noite. Ligou pra mãe dela falando que os dois tinham matado ela e que eles não iam voltar mais por causa disso. Porque o meu primo pegou o celular dele, né? Tirou todas as redes sociais, tirou as redes sociais da Nicole e sumiu com o celular dos dois. Só que a menina tá com o celular ainda. Ela desliga para mandar mensagem pra mãe dela. Se eu não me engano, a mãe dela tem contato com ela ainda e ligou pra mãe dela. Não sei se foi na terça, que dia que foi. Eu sei que foi bem antes de achar o corpo da Nicole, falando que os dois tinham matado e que não iam voltar porque tinham feito isso. Então, tipo assim, a gente já tava... Não a gente, né? Mas acho que a maioria da minha família já estava ciente disso por causa que, se eu não me engano, ela tem contato com a mãe dela. Só que eu não sei se o celular da mãe tá clonado porque o do meu tio tá... Então, tipo assim, eu não sei muito certo, porque a minha família não conta muito pra mim, por causa que a minha mãe é brigada com meu tio, né? Eles ficam com medo, Mas eu acho que, aparentemente, eu acredito que o meu tio já tinha ciência assim. Eu acho que ele só não quis falar. Mas o que torna este caso ainda mais revoltante é a reação da família ao receber esta confissão. Em vez de imediatamente acionar a polícia, procurar as autoridades ou tentar salvar o que estava de humanidade naqueles criminosos, eles escolheram o caminho da cumplicidade. A maioria da minha família já estava ciente disso, admite a parente, revelando uma conspiração de silêncio que durou dias. Enquanto a família de Nicole mobilizava amigos, vizinhos, redes sociais e até a guarda municipal numa busca desesperada pela filha desaparecida, os parentes dos assassinos sabiam exatamente onde ela estava, morta e esquartejada no fundo de uma lagoa. Cada hora de angústia vivida pela mãe Priscila Magrin poderia ter sido poupada se essas pessoas tivessem um mínimo de decência humana. A participação ativa da família na ocultação do crime fica ainda mais clara quando analisamos os detalhes técnicos revelados no áudio.
O meu primo pegou o celular dele, tirou todas as redes sociais, tirou as redes sociais da Nicole e sumiu com o celular dos dois, revela a parente, mostrando que houve um esforço coordenado para apagar evidências digitais e criar uma narrativa falsa. Esta manipulação das redes sociais e celulares não foi obra de dois adolescentes desesperados, mas sim parte de um plano familiar para proteger os criminosos. Alguém orientou os assassinos sobre como apagar rastros digitais, como desaparecer das plataformas online e como manter contato apenas através de canais seguros controlados pela família. O mais sinistro é descobrir que a comunicação entre os assassinos e suas famílias nunca parou. Só que a menina tá com o celular ainda, ela desliga para mandar mensagem para a mãe dela. Se eu não me engano, a mãe dela tem contato com ela ainda, revela o áudio, mostrando que havia uma rede de comunicação clandestina funcionando perfeitamente enquanto a polícia procurava pelos criminosos. Esta rede de proteção familiar explica como dois adolescentes conseguiram fugir de São Paulo para o Paraná e se esconder por 6 dias na casa da avó sem serem detectados. Não foi sorte nem inteligência criminal. Foi uma operação familiar coordenada para proteger 2 psicopatas que haviam cometido um dos crimes mais brutais da história recente. A investigação sobre possível clonagem de celulares adiciona uma camada ainda mais sinistra ao caso. Eu não sei se o celular da mãe está clonado, porque o do meu tio tá, revela a parente, sugerindo que a família pode ter usado métodos ilegais de monitoramento para controlar as informações e garantir que ninguém denunciasse o crime às autoridades. Se confirmado, isso significaria que estamos diante não apenas de cumplicidade passiva, mas de uma conspiração ativa envolvendo crimes tecnológicos para proteger assassinos. Quantas famílias no Brasil têm celulares clonados por parentes criminosos? Quantos crimes estão sendo encobertos através dessas redes clandestinas de comunicação? O comportamento do tio, mencionado várias vezes no áudio, é particularmente revoltante. Eu acredito que o meu tio já tinha ciência assim, eu acho que ele só não quis falar, admite a parente, revelando que um adulto responsável escolheu conscientemente proteger 2 assassinos em vez de buscar justiça para uma menina morta. Este homem sabia que Nicole havia sido brutalmente assassinada e esquartejada. Sabia que uma família inteira agonizava procurando pela filha. Sabia que os criminosos estavam fugindo e poderiam matar novamente. E mesmo assim escolheu o silêncio cúmplice. Como uma pessoa pode carregar esse peso na consciência? A dinâmica familiar revelada no áudio mostra como o crime organiza toda a estrutura de relações. A minha família não conta muito para mim por causa que a minha mãe é brigada com meu tio, eles ficam com medo, explica a parente, mostrando que há hierarquias de poder e medo operando para manter o silêncio. Famílias inteiras estão sendo sequestradas emocionalmente por criminosos que usam laços de sangue para garantir proteção e cumplicidade. Quantas pessoas neste exato momento sabem de crimes, mas não denunciam por medo de represálias familiares? Quantos assassinos estão sendo protegidos por redes de parentesco que colocam a lealdade familiar acima da justiça? A descoberta desta rede de cumplicidade familiar torna ainda mais revoltante o sofrimento da família de Nicole. Enquanto Priscila Magrin postava fotos da filha nas redes sociais implorando por informações, enquanto o avô registrava boletim de ocorrência na delegacia, enquanto amigos se mobilizavam para ajudar nas buscas, uma família inteira sabia exatamente o que havia acontecido e escolheu manter o silêncio. Cada lágrima derramada pela mãe de Nicole poderia ter sido evitada. Cada noite insone do avô procurando pela neta poderia ter terminado mais cedo. Cada momento de angústia vivido pelos amigos poderia ter sido poupado, mas essas pessoas preferiram proteger 2 psicopatas a aliviar o sofrimento de uma família destruída pela tragédia. A operação de fuga mostrada nas câmeras de segurança confirma o nível de organização familiar envolvido. Mais de 3 pessoas participaram ativamente da fuga, incluindo motoristas. Pessoas que desceram do carro para cumprimentar os assassinos e até um rapaz que ficou no portão aguardando porque já recebeu mensagem no celular que o carro ia chegar. Esta não foi uma fuga improvisada de 2 adolescentes desesperados. Foi uma operação militar coordenada por adultos experientes que sabiam exatamente como movimentar criminosos sem deixar rastros. O carro parou, pessoas desceram, cumprimentaram os assassinos, abriram portas traseiras. Aguardaram que eles carregassem malas e os levaram para longe numa sincronia que impressiona pela eficiência. O timing da operação também não foi coincidência.
A fuga aconteceu um dia antes do corpo ser encontrado, mostrando que a família tinha informações privilegiadas sobre o andamento da investigação e sabia que era questão de tempo até a descoberta do cadáver. Alguém dentro da investigação estava vazando informações ou eles tinham certeza de que o corpo seria encontrado em breve. Esta coordenação temporal sugere que havia pessoas monitorando o trabalho policial e orientando os criminosos sobre os melhores momentos para se movimentar. Uma rede de inteligência familiar operando para proteger 2 assassinos enquanto as autoridades trabalhavam para resolver o crime. A frieza demonstrada pelos assassinos após o crime, mostrada nas imagens de câmeras de segurança fazendo compras tranquilamente no supermercado, agora ganha uma explicação mais sinistra. Eles não estavam desesperados ou em pânico porque sabiam que tinham uma rede de proteção familiar funcionando. Sabiam que seriam protegidos, escondidos e orientados sobre como escapar da justiça. A investigação agora precisa se expandir para identificar e responsabilizar todos os membros desta rede de cumplicidade. Não basta prender apenas os assassinos diretos. É preciso desmantelar toda a estrutura familiar que tornou possível este crime e sua posterior ocultação. O áudio bombástico que revelou toda esta conspiração pode ser apenas a ponta do iceberg. Quantas outras famílias no Brasil operam redes similares de proteção a criminosos? Quantos crimes estão sendo encobertos neste exato momento por pessoas que colocam laços de sangue acima da lei e da justiça? A análise dos celulares apreendidos com os assassinos pode revelar toda a extensão desta rede de comunicação clandestina. Mensagens, áudios, fotos e dados de localização podem mostrar quantas pessoas sabiam do crime, quando ficaram sabendo e como ajudaram ativamente na ocultação. Mas independentemente do que as perícias revelarem, uma coisa já está comprovada pelo áudio vazado. Este não foi um crime cometido por 2 adolescentes isolados, mas sim por uma rede criminosa familiar que incluiu planejamento, execução, ocultação e fuga organizada. Todos os envolvidos devem responder na justiça. O áudio bombástico que vazou sobre o caso Nicole Poggieri expôs uma verdade ainda mais chocante que o próprio assassinato. Famílias inteiras podem se transformar em redes de proteção para criminosos psicopatas. Uma menina de 14 anos ligou calmamente para a mãe, confessando "matamos ela", e toda a família escolheu proteger os assassinos em vez de buscar justiça para uma adolescente inocente. Esta revelação muda completamente nossa compreensão sobre o caso. Não estamos falando de 2 adolescentes que cometeram um crime impulsivo e tentaram fugir desesperadamente. Estamos diante de uma operação criminosa familiar coordenada que incluiu planejamento, execução, ocultação, manipulação de evidências digitais, fuga organizada e silêncio cúmplice mantido por dias. Enquanto Priscila Magrin agonizava procurando pela filha, postando fotos nas redes sociais e implorando por informações, uma família inteira sabia exatamente que Nicole estava morta e esquartejada. Cada lágrima derramada pela mãe poderia ter sido evitada. Cada momento de angústia vivido pela família poderia ter terminado mais cedo. Mas essas pessoas preferiram proteger 2 psicopatas. O mais revoltante é descobrir que não foi apenas omissão, foi cumplicidade ativa. Celulares foram manipulados para apagar evidências digitais. Redes sociais foram alteradas para criar narrativas falsas. Sistemas de comunicação clandestina foram estabelecidos para manter contato com os criminosos. Operações de fuga foram coordenadas com precisão militar. A suspeita de clonagem de celulares adiciona uma dimensão ainda mais sinistra ao caso. Se confirmada, significa que estamos diante de uma família que usa métodos ilegais de monitoramento eletrônico para proteger criminosos. Quantas outras famílias no Brasil operam redes similares? Quantos crimes estão sendo encobertos neste momento através dessas estruturas clandestinas? A justiça agora precisa ser implacável não apenas com os assassinos diretos, mas com toda a rede de cumplicidade familiar que tornou possível este horror. Cada pessoa que soube do crime e escolheu o silêncio. Cada familiar que ajudou na fuga. Cada adulto que manipulou evidências para proteger criminosos. Todos devem responder pelos seus atos.
Este caso serve como alerta para toda a sociedade brasileira. Precisamos parar de romantizar laços familiares que protegem criminosos. Precisamos entender que lealdade familiar não pode estar acima da justiça e da proteção de vítimas inocentes. Precisamos denunciar redes de cumplicidade, independentemente dos laços de sangue envolvidos. Nicole Pogeri era uma menina estudiosa, talentosa, cheia de sonhos, como qualquer adolescente. Ela confiou em pessoas que conhecia desde a infância e foi brutalmente traída não apenas pelos assassinos diretos, mas por uma rede inteira de adultos que poderiam ter salvado sua vida se tivessem feito a coisa certa. A mãe Priscila agora carrega uma dor que vai além da perda da filha. Ela descobriu que o sofrimento de sua família foi prolongado desnecessariamente por pessoas que escolheram proteger criminosos. A pior dor que uma mãe pode passar foi intensificada pela crueldade de quem poderia ter aliviado sua angústia. Compartilhe este vídeo para que essa rede de cumplicidade seja exposta ao máximo de pessoas possível. Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que todos os familiares que souberam do crime devem ser presos como cúmplices? O que mais te revoltou neste áudio bombástico? A pressão popular é fundamental para garantir que a investigação se expanda para todos os envolvidos. Não podemos permitir que apenas os assassinos diretos paguem, enquanto uma rede inteira de cúmplices continua livre. Justiça para Nicole significa justiça para todos os responsáveis por este horror. Que Deus console a família Pogeri e que sua dor sirva para despertar nossa sociedade sobre os perigos das redes familiares de proteção a criminosos. Que aprendamos a colocar a justiça acima de qualquer laço de sangue e que tenhamos coragem de denunciar crimes independentemente de quem os comete.